Olá, queridos irmãos, no Salvador Jesus. É uma alegria poder chegar até vocês para mais uma breve meditação na Palavra de Deus. Uma das leituras indicadas para este final de semana é o texto de Hebreus, capítulo de número 13, do qual queremos destacar os versículos 8 e 9, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência a regras sobre alimentos, pois os que obedecem a essas regras não têm sido ajudados por elas. Quando nós olhamos para a lei de Deus, para a santa palavra de Deus, pode gerar em nós duas reações, ou dois sentimentos. Um, o de dever cumprido. Outro, de sermos culpados diante de Deus, merecedores de total punição, castigo e condenação eterna. E por que há essas duas formas das pessoas verem a santa lei de Deus? Quando as pessoas compreendem a lei de Deus da forma equivocada, elas não olham para a lei de Deus ou para o ensinamento da palavra de Deus como algo puro e verdadeiro, diante do qual o ser humano precisa reconhecer a sua imperfeição, a sua maldade e seus erros. Alguns olham para a Escritura Sagrada e se consideram em outro patamar, em outro nível. E quando nós questionamos as pessoas por que elas se sentem assim, é porque elas dizem cumprir isso, aquilo e aquilo outro. Geralmente, por causa da obediência a alguns tipos de regras, ou algumas regras que estabeleceram. O apóstolo Paulo, enquanto não tinha uma compreensão exata da lei de Deus, ele estava orgulhoso. Ele se julgava irrepreensível diante da lei de Deus, porque ele era fariseu, perseguidor da pregação do evangelho. Ele se julgava muito mais avançado, muito melhor qualificado do que qualquer outro de sua época. Porém, quando o apóstolo Paulo tem uma compreensão exata da palavra de Deus, ele considera tudo aquilo que ele julgava tão importante como refúgio, como lixo, como algo insignificante. A palavra de Deus tem por finalidade mostrar que, se não é a graça de Deus, se não é a misericórdia de Deus, os nossos pecados vão nos levar à perdição eterna. Quando o autor da carta aos Hebreus diz Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, ele não mudou. O plano salvador de Deus é a misericórdia dele em Cristo Jesus para conosco. Já profetizada no Éden, Gênesis 3,15, o descendente da mulher. Relembrada ao longo do Antigo Testamento por meio dos profetas, especialmente Isaías, quando diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por causa das suas pisaduras fomos sarados. Então, diante de Deus, podemos criar qualquer tipo de regra e acharmos que somos importantes porque obedecemos isso, só que isso não conta ponto nenhum diante de Deus. O que vale é o coração estar confirmado com a graça de Deus. E o que isso significa? Quando nós fazemos uma leitura correta da palavra de Deus, nós vamos olhar para a palavra de Deus e ver que ela é perfeita. E vamos olhar para nós e vamos ver que somos imperfeitos. Quando o apóstolo Paulo faz essa leitura do Antigo Testamento, ou seja, quando ele compreende o Evangelho, ele diz que Jesus veio salvar os pecadores, dos quais ele era o pior. É esse sentimento e é isso que vai acontecer no nosso coração quando nós temos uma compreensão correta da palavra de Deus. E quando nós olhamos para nós e não enxergamos em nós nada do qual ou no qual possamos nos agarrar,
Aí vem a pergunta: quem poderá nos defender? Podíamos parafrasear o Chapolin Colorado? Quem poderá nos defender? Ou Chaves, quem poderá nos defender? Enfim, tantos personagens, ou talvez nós mesmos, quem poderá nos defender? Cristo Jesus que com a sua graça, com o seu amor, veio em resgate por nós. O autor da carta aos Hebreus diz: não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tirem vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio de obediência a regras sobre alimentos, pois os que obedecem a essas regras não têm sido ajudados por elas. Certa vez um jovem disse que, porque ele comia determinado tipo de comida, ele estava salvo. E o amigo dele, porque comia outro tipo de comida, por causa do tipo de comida que comia, estava condenado. Ou seja, aquele jovem que observava as regras que ele tinha estabelecido ou que ele tinha adotado, ele se julgava merecedor do céu. Eu quero dizer que ninguém de nós é merecedor do céu. O Emanuel precisou vir até nós, porque ninguém merecia o céu. Então Deus graciosamente nos dá o céu. E uma vez que nós compreendemos isso, que a graça de Deus veio e nos acolheu, nós somos movidos a, diante do mundo, não nos vangloriarmos, não bater no peito e dizer: veja como eu sou religioso, veja como eu sou observador. Pelo contrário, quando nós compreendemos a santa vontade de Deus da forma correta, nós somos levados a praticar aquilo que diz a primeira parte do versículo, ou a primeira parte do capítulo de número 13, onde diz assim: continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Veja, amor para com o outro. Mas ele não merece. Eu pergunto, nós merecemos? Nós merecíamos que Jesus viesse? Não merecíamos, mas ele veio. Amor incondicional, no sentido de trabalhar para ver o bem do semelhante. O segundo versículo: não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Deus quer que a gente pratique a hospitalidade. Isso também está registrado lá em Mateus 25. Lembrem dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles. Olhar para alguém marginalizado, olhar para alguém que sofre, acolher aquele que precisa de abrigo, isso é misericórdia. E nós só conseguimos olhar com misericórdia quando nós reconhecemos que Deus, em sua misericórdia, veio até nós, mesmo sem nenhum merecimento de nossa parte. Mesmo sem nada que pudesse dizer: eu mereço que Deus faça isso por mim. Porque a única coisa que nós merecemos, ou merecíamos, e merecemos, é condenação. No entanto, Deus nos ama tanto, a ponto de ter dado seu único filho, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O versículo de número 4 diz assim: que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Quando nós compreendemos a santa vontade de Deus, vamos também zelar do nosso relacionamento familiar, esposo e esposa. E veja, é esposa e esposa, não é outra forma ou outra nomenclatura. Marido e mulher. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm. A ganância é algo forte em nossos dias. O ser humano não consegue saciar o seu egoísmo. Aliás, podemos dizer que o egoísmo é um saco ou é um vasilhame que jamais a gente vai conseguir preenchê-lo, porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer.
E o autor da carta aos Hebreus diz ainda: portanto, sejam corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Então, se podemos andar seguros, de cabeça erguida, confiantes, não é porque nós merecemos, mas porque temos um Deus amoroso, que em Cristo Jesus veio até nós para nos perdoar, nos purificar e nos fazer povo de propriedade exclusiva dele, a fim de proclamarmos as virtudes dele, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos abençoe, para que com alegria, com um coração jubiloso, possamos andar e viver nossa vida cristã em amor a Deus e em amor ao semelhante. Amém.